é o nosso Deus. Como eu disse, nós vamos trabalhar hoje, irmãos, as perguntas 28 e 29 do Catecismo Maior, que são as perguntas que tratam sobre as punições do pecado. Na pergunta número 28, são as punições do pecado neste mundo. E na pergunta 29, as punições do pecado no mundo vindouro. Então, o objetivo destas duas perguntas é exatamente nos fazer refletir, não é, sobre as consequências de uma vida sem o verdadeiro arrependimento, de uma vida entregue ao pecado. É claro que nós, como crentes que somos, como regenerados que somos, nós queremos clamar a Deus todos os dias para que essas punições não recaiam sobre nós. Mas é importante nós sabermos quais são as punições que Deus pode trazer sobre aqueles que vivem uma vida de pecado, uma vida talvez não no pecado, né? Porque a vida no pecado caracteriza uma pessoa ímpia, que é aquela pessoa de que João fala na sua carta, né? Aquele que vive pecando, ele não é nascido de Deus, então é uma pessoa que está na prática do pecado, uma rejeição ao Senhor. Mas nós, enquanto crentes, mesmo não vivendo no pecado, nós muitas vezes, porque ainda temos o pecado remanescente, né, em nós, então nós praticamos aqui e ali algum pecado. Então é nesse sentido que, às vezes, Deus pune também aqueles que são seus filhos, né? O Senhor castiga aqueles que são seus filhos, como bom pai que Ele é, exatamente para não nos deixar cair na pergunta 29, que é a punição eterna, né? Então, às vezes, Deus dá sobre os filhos algumas dessas punições neste mundo, para que nós o temamos, de maneira a evitarmos uma punição futura. Agora, quanto aos ímpios, aos réprobos, como a Bíblia chama, que são aqueles que não vão se converter, estes recebem tanto as punições neste mundo, quanto as punições vindouras. Então, nós vamos ler a pergunta e a resposta e vamos apresentar os textos que estão ali para os irmãos, né? Já transcrito na própria resposta do catecismo, e vamos comentando uma coisa ou outra em cada um destes versículos. Como de costume, né, eu vou contar sempre com a ajuda dos irmãos para a gente buscar os textos na Bíblia, lê-los juntos, e daí a gente vai extrair alguns ensinamentos, né, em relação àquilo que a palavra de Deus fala quanto a estas punições, a estes castigos que Deus traz, né, que Deus impõe sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Então, a pergunta 28 diz aí quais são as punições do pecado neste mundo. Embora esteja ali pequeno, acho que os irmãos conseguem ler comigo, né? Então, vamos ler juntos a resposta? As punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos, ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós, em nossos corpos, nossos bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Então, os irmãos conseguem perceber que o catecismo, ele separa, então, em dois grupos. O pecado, ele é punido neste mundo de duas maneiras. Primeiro, interiormente, que é as questões ligadas ao coração da pessoa. E também, em segundo lugar, exteriormente, que são punições ligadas às nossas relações com o exterior, com as pessoas, com as nossas coisas, os nossos bens, os nossos empregos, o nosso dinheiro, etc. É importante nós observarmos, irmãos, porque a palavra diz que tudo o que nós fazemos externamente vem do coração. Os irmãos se lembram bem disso, né?
e do ensino do nosso Senhor, que diz que é do coração que procedem os maus desígnios. Então, o catecismo, ele acerta nisso, porque ele mostra que o primeiro pecado é o pecado do coração. Então, Deus pune o pecador quando ele dá ao pecador essa dureza de coração, esse endurecimento, esta cegueira de entendimento. De maneira que esse homem agora, esse ser humano, cego no seu entendimento, duro no seu coração, ele começa então a nutrir sentimentos que são depravados, corrompidos, afetos que são, como diz o texto, afetos baixos. O que são afetos baixos? São paixões por coisas de pouco valor. As pessoas passam a dar valor ao que é inútil, ao que não traz nenhuma edificação. As pessoas começam a valorizar um tipo de comportamento que é contrário à Bíblia, que é, inclusive, transgressão à lei de Deus. Ou então fortes ilusões. São coisas que as pessoas começam a pensar, a cogitar, mas que são ilusões. Por exemplo, pessoas que colocam na fama a satisfação da sua vida, pessoas que colocam ilusões nos relacionamentos, achando que ela vai ter um relacionamento perfeito, achando que a vida é composta de princesa, né, que beija o sapo se transforma no príncipe e eles são felizes para sempre. Então, ilusões, as pessoas vivem de ilusões, criando para si ideias que são falsas, ideias que contrariam a Bíblia, inclusive a respeito de Deus, pensando que Deus, quem sabe, é aquele ser bondoso, carinhoso, amoroso, que não vai castigar, que não vai punir, ou pensando que Deus é aquele office boy que está pronto ali para fazer o que nós pedimos, né? Nós damos ordem para ele e ele sai com a sua pastinha para cumprir a ordem que nós estamos dando, né? A gente acha que as nossas orações são mecanismos de manipulação de Deus. Então, são várias ilusões que o pecado causa na nossa mente. E estas ilusões são respostas do próprio Deus. Então, é Deus quem traz ao coração das pessoas a cegueira do entendimento, as pessoas deixam de entender corretamente as coisas, né? E por isso a gente vê tanta coisa ruim no mundo em termos de ideias, de conceitos, né? A gente fica pensando assim, como é possível um ser humano chegar a uma conclusão, uma prática. Essa semana, meus irmãos, eu não sei quantos de vocês viram, mas existe agora também no mundo um movimento chamado transidade. Existem trans para vários tipos, né? Então, transgênero, que é questão sexual, a pessoa, ela, por exemplo, ela nasce homem, mas ela se vê como uma mulher, então isso é uma transgeneridade, é um transgênero. Mas essa semana eu vi um transidade. Sabe o que é isso, irmão Romar? Um homem de 50 e poucos anos resolveu achar que ele não é mais um homem de 50 e poucos anos, ele é uma criança. E aí agora, e tem a cena, eu só não tenho coragem de trazer aqui para projetar para os irmãos, porque é um negócio tão assim, tão estranho, né? Que a gente nem publiciza muito isso. Mas um homem lá de fralda, Gabi, de fralda com a touquinha de bebê e com a chupeta. E a mulher, imagine um bebê mesmo, imagine um bebezinho. E a mulher trazendo, ele deitado assim num tapete, e a mulher trazendo para ele uma mamadeira. Transidade. E o texto claramente não é piada, não. É uma decisão mesmo, dizendo lá, fulano e tal, inclusive dá o nome da pessoa, a idade, tudo certinho, né? Se considera agora transidade, ou seja, ele não é mais um senhor de 51 anos, ou 51, não sei se é 51, 50 e poucos anos. Ele é uma criança. Já pensou, irmão Edson, se a moda pega, né? A gente vai... Não é? E voltasse pelo menos uns 20, 30 anos, estava bom, né? Então, quer dizer, de onde é que as pessoas tiram essas ideias? Se não
do próprio Deus punindo o pecado e fazendo com que elas tenham pensamentos absurdos como esses aí. É isso que a Bíblia chama de cegueira do entendimento, né? Então vamos ver os textos bíblicos que são apontados aqui. Por exemplo, né, Efésios 4:18. Todos os textos que nós vamos ler vão mostrar, nessa primeira parte, pecados que têm a ver com esse lado interno do ser humano, que é o coração, né? Os irmãos vão perceber, então, que, sobretudo o apóstolo Paulo, que é os textos que nós vamos ler, de Efésios, Romanos, Tessalonicenses, né? São textos que mostram o coração, é o problema do coração. Então, por exemplo, Efésios 4, vamos ler o 17 e o 18. Vamos ler juntos? Efésios 4, 17. Aliás, vamos ler até o 19, porque os 3 versículos aí os irmãos vão perceber essa decadência, né? Tudo começa no coração, na sede do ser humano. Então vamos ver, Efésios 4, 17 a 19. Vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, como também, desculpa, irmãos, vamos ler de novo que eu me engasguei aqui no também. Vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Parece não haver texto mais claro do que esse, não é? Paulo está sendo muito claro. Ele está dizendo que os gentios, ele diz lá, irmãos, não andem mais como os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são considerados na Bíblia aqueles que não obedecem à lei do Senhor, como nós sabemos. E como os gentios andam? Então, a primeira coisa que Paulo coloca aí é na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que é vaidade, irmãos? Vaidade não é a idade indo embora, não, né? Vaidade, né? Vaidade é, literalmente, uma pessoa inchada, inflada. A figura talvez mais próxima seja um balão de festa, né? O balão de festa, você sopra, ele fica grandão, mas só tem ar ali dentro, né? Se você chegar com um palitinho, um alfinete, bater, ele estoura. A vaidade é isso. A vaidade é uma pessoa inflada, cheia, mas de vento. Ela não tem substância, consistência. Quer dizer, é uma pessoa cuja leveza demonstra a sua ignorância, sua falta de peso, de consistência, né? É mais ou menos, irmãos, como aqueles doces gostosos, aquele docinho delícia, bala delícia, como é que é o nome daquilo, amor? Suspiro, isso aí, dona Beth, né? É o suspiro. Suspiro você pega ali, você põe na boca, algodão doce, né? A mesma coisa, é isso. São coisas volumosas, você pega o algodão doce de festa, né? Vai rolando ali e tal, fica grandão. E na hora que você já apertaram o algodão doce, eu gosto de fazer aqui, você pegar e apertar, né, Clevinho? Aí fica desse tamanhozinho assim, uma balinha, né? A vaidade é isso. Vaidade é uma pessoa que tem inflado o seu ego, ela se acha, mas, na verdade, não tem nada. É igual um balão, você bate, ele sobe, volta, é leve, não tem consistência, vai para qualquer lugar, né? Isso é vaidade. E Paulo está dizendo que os gentios, eles vivem assim, eles vivem inflados, ou seja, eles se acham, porque eles têm pensamentos próprios, né, seus próprios pensamentos, mas são pensamentos, aí vem o versículo 18, são pensamentos obscurecidos de entendimento, ou seja, não há entendimento neles. A palavra entendimento, na Bíblia, irmãos, geralmente ela tem a ver com a capacidade de ver, a clareza na visão.
né? Então, é mais ou menos o seguinte, imagina que você está dirigindo um carro à noite e o farol do carro é bem ruinzinho, bem fraquinho, aí você vai ter dificuldade de enxergar, não é? Ou então você entra numa casa e as lâmpadas são todas de 40 watts, né? Você tem que ficar, você acende um fósforo, ele ilumina mais do que a lâmpada de 40. Quer dizer, porque você não consegue ver. Entendimento na Bíblia é aquele farol claro, né, que te dá uma visão ampla, completa da situação. Só que essas pessoas aqui, Paulo está dizendo, eles são obscurecidos desse entendimento, ou seja, a visão deles é muito opaca, embaçada, escurecida. Eles não conseguem ver. Alheios à vida de Deus. Então, Deus não faz nenhum sentido para eles. Viver como Deus quer não faz nenhum sentido para eles. Por quê? Diz Paulo. Por causa da ignorância em que vivem. E com base em que eles são ignorantes? Dureza do coração. Essa dureza do coração os faz insensíveis, certo? Eles perdem a sensibilidade com as coisas. Por isso, esse caso que eu contei para vocês, da transidade, né? Os irmãos que chegaram agora aí, eu estava dizendo eu vi essa semana um novo fenômeno, o fenômeno da transidade. Era um senhor de mais de 50 anos que vive como bebê. Fralda, toquinha, chupeta, a mulher leva mamadeira para ele fica brincando com aqueles negocinhos de chocalho, né? Transidade. Ele acha que é criancinha, né? O que é isso? São pessoas insensíveis, assim, elas vivem num mundo totalmente fora da realidade, né? Por causa da dureza do coração. E aí Paulo diz, né? E por isso mesmo elas se entregam à dissolução para, com avidez, quer dizer, para isso eles são bons. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, para fazer o que não presta, é rapidinho, eles fazem com todo prazer, cometerem toda sorte de impureza, né? A palavra impureza na Bíblia quase sempre tem a ver com questões ligadas à sexualidade, quase sempre, né? São imoralidades do corpo, quase sempre, e por isso os irmãos percebem, né, que o pecado gera isso mesmo. Então, meus irmãos, embora nós não devemos ser diretos no dizer que as práticas de uma sexualidade pervertida ou de uma sexualidade contrária à Escritura seja necessariamente a manifestação da punição de Deus em casos específicos, né? Sem dúvida, o fato de haver estas condições no mundo, estas perversões, e aqui eu não me refiro só às questões ligadas, por exemplo, à homossexualidade, mas também a pecados sexuais de outro tipo, pecados heterossexuais também, como, por exemplo, prostituição, adultério, tudo aquilo que a Bíblia nomeia como pecados sexuais, sem dúvida, são formas de Deus também punir as pessoas com esta obscuridade de entendimento, né? Então, esse é o primeiro pecado que o Catecismo Maior coloca. A primeira punição que Deus dá é cegar o entendimento dessas pessoas. Deus dá a essas pessoas sentimentos depravados. Deus cria nessas pessoas dureza de coração e faz com que essas pessoas vivam uma vida miserável do ponto de vista do conceito de si mesmo. Elas perdem a identidade do que é ser humano, né? E vivem uma vida miserável, como eu acabei de dizer, porque elas não conseguem encontrar sentido naquilo que elas praticam. Vamos ver agora Paulo de novo, mas agora aos Romanos, capítulo 1, versículo 28. Também um texto muito forte. Nós, inclusive, já tratamos dele aqui no outro momento, quando falamos sobre o que é o pecado, né? E Paulo diz, então, que essa é uma das consequências. Deus, ele se faz conhecido, inclusive por meio das coisas que são criadas, a criação, o poder de Deus é claro, mas o homem, não querendo conhecer a Deus, ele troca o Criador pela criatura. E por isso mesmo Deus, diz Paulo, né? Por isso mesmo, Deus mesmo
entrega estas pessoas a um viver reprovável. Eu já chamei a atenção dos irmãos algumas vezes aqui na igreja quanto a isto, mas eu quero relembrá-los, né? Veja que, a partir do versículo 18 aí de Romanos 1, Paulo fala exatamente sobre essa ira de Deus, versículo 18, que se revela do céu contra toda impiedade e contra toda a perversão dos homens. Homens que sufocam a verdade de Deus e tentam, né, criar para si suas próprias verdades. Então Deus pune essas pessoas. E aí, por 3 vezes, vai aparecer no texto a expressão Deus entregou tais homens. Então, versículo 24, diz lá, por isso Deus entregou a imundícia. Depois o versículo 26, por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. E depois, no versículo 28, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, por 3 vezes, Paulo está dizendo, é o próprio Deus quem pune o fato de o homem trocar o Criador pela criatura, que é a idolatria, né? Então, o castigo para a idolatria é a perversão dos próprios corpos. Então, os homens são entregues por Deus à imundícia, versículo 24, entregues a Deus às suas paixões infames, versículo 26, e entregues a Deus a uma disposição mental reprovável, versículo 28. São 3 entregas, né? Ou 3 punições de Deus por causa da idolatria. Então veja que a questão aqui não são os pecados sexuais, é a idolatria. A idolatria do coração é que gera as distorções dos demais pecados. Então, nesse sentido, se nós fôssemos classificar, embora nós não creiamos, né, nesta hipótese, né, de considerar que Paulo não está tratando de pecados mais ou menos importantes, mas se nós fôssemos considerar isso, nós claramente teríamos de dizer que o que Paulo está dizendo é que a idolatria é pior do que os pecados sexuais, por exemplo. Por que pior? Porque a consequência da idolatria são os pecados sexuais. Então, se o homem conhecer a Deus e não trocar Deus por outras coisas criadas, ele obedecerá ao Senhor. Mas quando Deus se revela e o homem não o conhece como Criador, Deus mesmo entrega esses homens à disposição mental reprovável, a paixões infames, à imundícia. Então, repare que é exatamente a troca de Deus por outras coisas que faz com que os homens sejam punidos por Deus com todas estas práticas perversas. O versículo que nós vamos ler aí é o versículo 28, né? Exatamente a terceira parte que eu mencionei. Nós vamos ler até o 32, tá bom, irmãos? Para fazer o sentido completo. Vamos ler então, Romanos 1, 28 a 32. Vamos lá. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, vejam novamente a clareza do apóstolo Paulo. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, esta é a causa. Qual é a consequência de uma pessoa desprezar a revelação bíblica? Porque o conhecimento de Deus é a palavra, não é isso? A palavra é a revelação de quem Deus é. Então, o desprezo pela palavra
leva os homens a esta disposição mental reprovável. E aí Paulo dá uma lista, né? Nós não vamos falar aqui de cada detalhe, mas cada palavrinha desta que Paulo utiliza representa um aspecto do nosso coração, né? Um aspecto do nosso coração. Então, quem aqui, por exemplo, já não caiu no pecado, por exemplo, de se tornar, quem sabe aqui, sem afeição natural, por exemplo, que é uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa que não dispõe o seu coração para ajudar aqueles que têm necessidade, por exemplo. Às vezes nós passamos de largo, como o caso do levita, do sacerdote lá no samaritano, né? Na parábola do bom samaritano. Quer dizer, então, todos nós, em alguma medida, já experimentamos alguma destas coisas aqui. Claro que Paulo está dizendo que quem pratica estas coisas são os gentios, porque Paulo está colocando aqui uma condição de um pecado sem arrependimento, de pessoas que são assim, por natureza, porque elas desprezaram Deus e por isso Deus pune estas pessoas com estas maldades todas aqui, né? Injustiça, malícia, inveja e etc., como os irmãos, como nós podemos ler. Vamos ver, segundo aos Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2, 11 e 12, nós vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo está falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, o pecado, até que Cristo volte, né, pela segunda vez, nós vamos perceber um crescimento da maldade, assim como foi nos dias de Noé. Né? A maldade se avolumou e Deus, então, trouxe o juízo por meio do dilúvio. A história vai se repetir. Né? A maldade se avoluma e Deus traz o juízo por meio de Jesus Cristo, que é a arca daqueles que são os eleitos. Então, assim como os animaizinhos lá na arca de Noé, nós seremos, com todo carinho e respeito, os animaizinhos da salvação em Cristo, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus por Cristo Jesus. Então, o juízo virá, mas nós seremos guardados, nós estaremos protegidos. Mas até que o juízo venha, veja bem o que vai acontecer. Vamos ler, inclusive, o versículo 9 também. Então, de 9 a 12, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Vamos lá? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meus irmãos, que texto maravilhoso, né? Para nós que cremos, porque deixe-me só localizar aqui, porque eu me lembrei de um livro. Deixa eu ver se a operação do erro. Não está aqui não, mas tem um livro, inclusive, que leva esse título. O que apareceu aqui não é o que eu imaginei, não. Ele fala até da questão o Joe Dallas, que é do movimento gay, né? O título do livro é A Operação do Erro, o movimento gay cristão, do Joe Dallas. Ele faz uma crítica, obviamente, apontando, né, para essa questão aqui. E veja que interessante, né? Paulo diz aqui o seguinte: aqueles irmãos, e veja que Paulo está escrevendo aqui para o primeiro século.
Nós já estamos no 21º século. É muito tempo além do que Paulo escreveu. E lá na época, Paulo já estava dizendo, olha, vai aparecer agora, a iniquidade ela vai se tornar ainda mais volumosa, Satanás vai agir eficazmente, ele fala em eficácia de Satanás. Então, não pensemos que Satanás ele está aí quietinho, porque não está, né? Ele quer, de fato, produzir, como diz o texto, né, com todo o poder e sinais, prodígios da mentira. Então, o objetivo de Satanás é pegar a verdade de Deus, distorcê-la, transformá-la em mentira e fazer as pessoas acreditarem nesta mentira. Né? E é isso que Paulo chama de operação do erro. Quer dizer, Deus mesmo, pelo fato de estas pessoas não acolherem a verdade, versículo 10, porque não acolheram a verdade para serem salvos, o que aconteceu? Por este motivo, pois, Deus manda a operação do erro. Então, Deus coloca o erro por meio do próprio Satanás. Satanás, ele eficazmente manipula as mentes das pessoas, leva as pessoas ao erro, elas dão crédito à mentira, então elas começam a acreditar nestas coisas, né, mentirosas, porque é assim que será. Então, o grande juízo de Deus, meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer, não é lá quando Jesus Cristo voltar. O grande juízo de Deus, ele já acontece. Ele já está acontecendo. É isso que Paulo quer dizer. Então, Deus está julgando as pessoas neste mundo. Veja que nós estamos na pergunta 28, diz respeito a este mundo, a esta época. Não estamos falando ainda do futuro. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que já nesta geração, na nossa época, já naquela época dos Tessalonicenses, no 1º século, Satanás agiria eficazmente sob a ordem e o poder de Deus. Satanás não age sem que Deus ordene, por isso Paulo está dizendo, Deus lhes manda, é Deus quem manda, Satanás é um instrumento de Deus para confundir as pessoas, levando-as ao erro, levando-as à mentira. Elas acreditam mais na mentira do que na verdade. Então, esta é a punição de Deus para essas pessoas que não acolheram o amor da verdade. Lembre-se novamente, irmãos, eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. Lembre-se também de que ele diz que a verdade é a palavra de Deus. Então, todo o afastamento da palavra de Deus que revela Jesus Cristo leva a pessoa à operação do erro, leva a pessoa à mentira. Então, é por isso que nós temos aqui, meus irmãos, insistido, desde que nós chegamos, não é? Com a necessidade que todos nós temos de ficarmos presos à Bíblia, à palavra do Senhor. Eu, às vezes, me pego pensando em algumas coisas, assim, relativa à igreja mesmo, à prática eclesiástica, à prática cultica. E eu fico pensando assim, mas por que será que não dá para fazer isto ou fazer aquilo? E fico com a minha cabeça assim, pensando em algumas coisas. E confesso aos irmãos que, muitas vezes, a tentação de você considerar uma coisa positiva, sem questionar a palavra de Deus, para saber se de fato aquilo é ou não vontade de Deus, é grande. A tentação é grande. Porque muitas vezes você olha ao redor e você vê algumas práticas que aparentemente são, digamos, normais. Não são coisas que vão causar um problema tão grave, se forem colocadas. Mas, muitas vezes, nós temos dificuldade de perguntar, mas isso está na palavra? Deus ordena isso? É assim que tem que ser? E a gente vai muito mais pela questão pragmática, social, cultural, né? E a gente se esquece de falar, mas espera aí, como que Deus mandou fazer isso? Né? Como que Deus quer que nós nos comportemos? E às vezes alguns irmãos perguntam, né, pastor, isso é pecado? Pode fazer isso, pode fazer aquilo?
E a gente sempre tem essa dúvida, não é? Porque às vezes você pensa, mas não é tão pecado assim, é mais ou menos, né? Mas é ou não é pecado? Então, há coisas difíceis de responder, porque muitas vezes não são claras, né? Mas, como diz a confissão de fé, são também, logicamente, deduzidas das Escrituras. Então, como que nós podemos chegar a conclusões de modo a manter o nosso coração fixado na palavra de Deus? Eu penso, então, que Satanás ele não vai, meus irmãos, chegar aqui, pode até fazer isso, mas eu acho que ele não vai chegar aqui e mostrar uma cara feia, né? Mostrar um comportamento. Não, ele vai sorrateiramente, né? Entrando, trazendo muitas vezes essa adulteração da verdade, convencendo as pessoas, pouco a pouco, a acreditarem em mentiras que são contadas, são mostradas, e a gente vai sendo moldado pela cultura, né? O reverendo Hermes citou aqui um exemplo que, na verdade, é um provérbio chinês, né? Que é o seguinte: você nunca deve perguntar a um peixe o que é o oceano, né? Porque ele não sabe viver uma outra coisa, ele não sabe viver fora do oceano. Então, ele está dentro da cultura, ele está mergulhado na cultura, né? Então, assim somos nós também, nós estamos mergulhados numa cultura, mergulhados no mundo. A gente não consegue sair disso a menos que nós tenhamos essa disposição de nos voltarmos para a palavra. Muito embora 99 vozes nos dizem isto é certo, se a voz da palavra disser isto é errado, fiquemos com a palavra, ainda que as 99 vozes estejam gritando, não tem nada a ver, né? Porque Satanás quer isso mesmo, ele quer nos enganar. Então, o próprio engano, e às vezes os irmãos pensam, né? Por que nas igrejas, por que Deus permite que nas igrejas, por exemplo, haja práticas distintas e às vezes tão distintas, né? Por que Deus permite o erro dentro das igrejas? Por isto. Porque Deus quer também trazer juízo, trazer disciplina a seu povo. Por isso a confissão de fé diz que há igrejas mais puras e menos puras. Quais são as igrejas mais puras, de acordo com a confissão de fé? Aquelas que estão mais próximas da Bíblia, da palavra de Deus. E as igrejas menos puras? Aquelas que estão mais distantes. As 7 igrejas do Apocalipse nos mostram isso. Nas igrejas do Apocalipse, aquelas 7 igrejas, havia igrejas mais puras, como Filadélfia, por exemplo, e igrejas menos puras, como Laodiceia, como Sardes, não é? Já está do outro lado. Então, o que essas igrejas querem nos mostrar? Que nós também somos tal qual estas igrejas, que foram chamadas a atenção por Cristo Jesus, lá no primeiro século, por meio da profecia de João, né? Do Apocalipse. Então, se nós olharmos para a igreja presbiteriana do Vale do Jatobá, nós vamos ver características de todas aquelas igrejas, em alguma medida, mais ou menos, né? Nós vamos ver características de Éfeso, características de Esmirna, características de Filadélfia. Não queremos ver muito características de Sardes, de Laodiceia, mas às vezes acontece, a gente vê características assim, ainda que isoladamente, né? Então, para que a Bíblia serve? Para nos mostrar que nós somos falhos e que, se nós não vigiarmos devidamente, Deus vai nos castigar, usando o próprio Satanás para trazer contra nós esta cegueira do entendimento, né? Essa dureza de coração. Vamos ver mais um texto, agora Romanos 2, 5. Veja que a culpa é do próprio homem, embora seja Deus quem ordene, né, este castigo, mas é o homem quem comete o seu pecado, é o homem quem deixa de buscar a Deus. Romanos 2, 5. Vamos lá? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
E aí ele continua, né? Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O 7, vida eterna para uns. O 8, ira e indignação para outros. Então Deus vai trazer a salvação para uns, a vida eterna para uns, mas também a ira para outros. E veja que tudo isso tem a ver com, segundo a dureza e o coração impenitente. Então, meus irmãos, a pergunta 28 está ensinando para nós que nós devemos ter todo o cuidado para avaliarmos mesmo nosso coração e perguntarmos, como diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, se de fato estamos ou não no Senhor, se de fato nós somos ou não crentes, dispostos a confessar os nossos pecados, a nos arrepender do mal, a voltar os nossos olhos, corações, a nossa mente para Deus. É isso que significa buscar a Deus em primeiro lugar, o reino de Deus sobre todas as coisas. Como tem sido o nosso coração? Esse é o maior desafio, talvez, da vida cristã, né? Porque eu acredito que é muito fácil nós vivermos uma vida cristã dúbia, ou seja, você vem à igreja no final de semana, né, especialmente no domingo, e você vive como um crente no domingo, você canta, você ora, você lê a Bíblia, ouve bem o sermão, anota, mas de segunda a sábado, né, ou de segunda a sexta, você vive como se fosse um outro mundo. E esse é o grande problema, esse é o grande desafio da vida cristã, e eu acho, o lugar de atuação de Satanás. É aí que ele quer realmente nos pegar. Porque ali você está mergulhado, como peixe, né, noutra área do mar, do oceano. E agora você precisa demonstrar quem você é, lá fora. Por isso que Davi, no Salmo, diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Veja que Davi, ele pede que Deus esteja com ele, na presença dele, ceando com ele, lá entre os inimigos, não é entre os irmãos. Porque entre os irmãos, nós até nos comportamos bem, né? Nos comportamos bem. Mas fora, quer dizer, no mundo ao redor, é ali que Deus exige de nós uma vida de santidade, uma vida que demonstre a nossa nova identidade, né? Que é o que Hebreus 13 também diz lá. O escritor aos Hebreus diz que nós temos que sair fora do arraial, levando na nossa testa, né, o vitupério, uma palavra diferente, a gente quase não usa, mas é uma inscrição na testa, é como se você fosse marcado. Imagina que você foi marcado mesmo, né, selado, você tem uma marca, e aí você sai fora do arraial ali, da sua tribo, da sua igreja, do seu povo, e você vai para um lugar que é totalmente hostil àquela sua vida anterior, e você tem uma marca, né? É mais ou menos como se entrasse aqui na nossa igreja, por exemplo, uma pessoa caracterizada, vestida como um muçulmano, né? E todo mundo ia... A primeira coisa que a gente ia olhar é se ele estava com alguma mochila nas costas, né? Porque a gente caracteriza, não tem jeito, você faz o juízo de valor, né? Você faz juízo de valor, não tem jeito, você olha e você... Né? Então, é isso, a gente tem uma marca, você carrega no rosto, né? A pergunta aqui é, quantos de nós carregamos na nossa vida diária esta marca, a ponto de as pessoas saberem que nós somos diferentes, né? Saberem que nós cremos num Deus que é diferente do Deus do mundo, do Deus que governa, do príncipe deste mundo, né? Como diz Paulo a respeito de Satanás. Vamos ver Isaías 33, 14. Isaías 33, 14 fala agora das coisas que acontecem também em relação à punição de Deus quanto às consciências das pessoas. Meus irmãos, nós não pensem vocês que este nível
de problemas psíquicos que nós temos vivido, questões ligadas aos transtornos, né? Não pensem vocês que isso é só uma questão, só uma coincidência de um mundo que, dizem alguns, é a época da depressão, etc. Não, a Bíblia diz que estas coisas são consequências de pecado, ou são punições de Deus em relação a exatamente este estilo de vida que as pessoas optaram viver, contrário às Escrituras. Por exemplo, nós lemos a respeito de Marta e Maria, e ali nós já vemos uma Marta atribulada, ansiosa. Se Marta fosse fazer talvez alguma consulta hoje, ela seria tranquilamente classificada como uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Possivelmente o médico ia passar para ela algum tipo de cloridato de paroxetina. Porque é uma pessoa ansiosa, e ela era tão ansiosa que Jesus estava lá, e ela estava correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e chega uma hora que ela condena o próprio Cristo, porque Maria estava sentada aos pés de Jesus, não é? E ela fala, o senhor não vai chamar a atenção dela? Não. Olha o nível de estresse. O mestre estava ali, Cristo estava ali, e ela repreendeu Cristo, né? E Jesus, com toda calma, toda paciência, toda misericórdia de coração, compaixão, né? Ele falou, Marta, Marta, para de correria. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vim aqui para ficar olhando sua casa, se está suja, se está... Eu vim aqui para olhar seu coração. Claro que essa parte eu estou parafraseando, não está no texto, né? Mas é como se Jesus dissesse isso. Eu não estou aqui para ficar preocupado com se a panela está suja, se não está. Eu quero é o coração. E Marta esqueceu essas coisas do mundo e prostrou-se diante de mim, porque ela sabe que eu sou mais importante que essas coisas, né? Então, meus irmãos, estas questões ligadas a esses transtornos que nós temos hoje, né? E os irmãos sabem que cada dia mais transtornos têm aparecido, situações têm aparecido. Eu creio mesmo que tudo isso é uma forma de Deus punir. Veja, irmãos, eu não quero ser leviano aqui, não quero que daqui a pouco eles fazem um recorte do vídeo e vão me processar, né? Porque eu não estou dizendo que transtornos, a pessoa tem um determinado transtorno. Um dia desses, um pastor falou uma bobagem aí, dizendo que o autismo era coisa do diabo, um negócio assim. Depois ele até pediu desculpas, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo desajuste na vida do ser humano, seja ele psíquico, seja ele moral, seja ele espiritual, seja ele de qualquer tipo, é consequência do pecado original que nós herdamos. Se não houvesse a queda, se não houvesse o pecado, não haveria transtorno, não haveria doença, não haveria carência, não haveria falha. As falhas existem por causa do pecado. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Não é para a gente olhar para o autista e falar, não, está vendo, ele é assim por causa do pecado do pai dele. Não tem nada a ver, isso aí, nós não temos essa autoridade bíblica para fazer isso, né? Agora, que as doenças que nós enfrentamos, que o desajuste psíquico que nós enfrentamos, estas coisas são consequência da queda, aí não resta dúvida, a palavra de Deus afirma isso, né? Então, de fato, há problemas na própria consciência humana. Nós ficamos com medo. De onde vem o medo? Primeira carta de João, João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o medo é o quê? A ausência deste preenchimento do amor. Quem é o amor? Deus é amor. Não é isso que o próprio João diz? Então, o medo, o que é o medo? É a insegurança da ausência de Deus. Uma pessoa que está diante de Deus perfeitamente, ela não teria medo. Por que Adão teve medo quando Deus o chamou? Adão, ele se escondeu. E ele se escondeu com medo, por quê? Por causa do pecado.
Se ele não tivesse pecado, ele não teria medo de Deus. Então, o medo é uma falta de segurança mesmo, é uma ausência de segurança, é uma incredulidade, da incerteza, da dúvida. Será que Deus está comigo? Será que Deus não está comigo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu não sou salvo? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Os temores, né? Davi diz lá nos seus salmos que ele, às vezes, ele estava tão ansioso que a língua, ele dormia à noite, a língua grudava no céu da boca, né? Por causa da sequidão, da secura, porque a ansiedade gera isso mesmo, né? Ele falava assim do terror noturno, daqueles quando você sua frio, com medo, com pavor, seu coração acelera. Davi passou por isso, né? E por que ele passou por isso? Consequência de pecado. O medo, o temor da morte, medo de Saul pegar e matar, medo de Absalão, seu próprio filho. O ser humano vive com esse temor por causa do pecado. Se não houvesse o que Paulo diz lá em Romanos, naquela lista, se não houvesse homicida, você não ficaria com medo de sair à rua à noite. Se não houvesse gente que mata, gente que rouba, gente que violenta, você não ia sair na rua. Para que você ia ficar com medo? Por que a gente tem medo de sair depois de certo horário em alguns lugares? Porque tem pecado, tem homicida, tem estuprador, tem ladrão, não é isso? É o pecado. É por isso que a gente vive com medo. Você coloca alarme na sua casa, coloca tudo que você puder colocar, coloca um murão alto, cerca, não é? Toda a segurança, põe seguro no seu carro. Por quê? Pecado. Vocês acham que no céu vai ter cerca elétrica? Câmera de segurança? Né? Uma agência de seguro? Eu vim aqui fazer um seguro, porque tem um anjo ali que está meio esquisito, me olhando. Fazer um seguro de vida aqui, não vai ter isso. Né? A gente faz essas coisas hoje por quê? Porque é por causa do pecado. Então, é isso que eu quero enfatizar. Todo pecado ele gera esta insegurança, gera o medo, gera a distorção, gera o desequilíbrio, gera desequilíbrio político, desequilíbrio social. Não é? Por que tem pessoas que querem a riqueza concentrada só nelas mesmas e não pensam naqueles que de fato carecem? Pecado. Não é? Tudo é pecado. Então, não é que eu estou sendo simplista, não, de dizer, tudo é... O que eu quero dizer é que esses desajustes de todas as áreas da vida humana têm a ver com o pecado. Foi a queda, o pecado original que causou isso. Vamos ver, então, Isaías 33, para a gente finalizar, meus irmãos. Isaías 33, nós vamos ler do 14 ao 16. Isaías 33, 14 a 16. Vamos ler? Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Veja que aqui o profeta está dizendo, os pecadores ficam assombrados, eles tremem, o tremor se apodera dos ímpios. Por quê? Porque, no final das contas, há um juízo que está chegando, há um fogo devorador, há uma chama eterna. Quem vai escapar dessa chama eterna? Quem é que vai escapar desse juízo? E aí o profeta diz, olha, aquele que anda com justiça, o que não oprime, o que não aceita suborno, né? Que é bem é um texto que se parece muito, né, com o texto do Salmo, né, em que o salmista diz exatamente isso: quem, Senhor, habitará
no teu santo templo, não é isso? Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Está vendo? Praticamente os mesmos termos, né? Davi, ele lia ele tinha a revelação da palavra de Deus, né? E ele sabia. E Isaías repete aqui aquilo que era muito forte, né? Na cultura do rei Davi, que era a presença de Deus. Então, meus irmãos, aqui a gente fecha. Eu poderia continuar, mas já são 9h. Então, nós vamos encerrar por aqui. Nós ficamos apenas na pergunta 28, né? Eu havia dito para o João que nós falaríamos da 28 e 29, mas sem pressa, né? Sem querer correr, nós então fechamos aqui. Eu quero só concluir então com este resumo. O catecismo então diz assim: Deus vai punir os pecados neste mundo, não é? Então, aquela frase que geralmente as pessoas dizem assim, o que a pessoa faz aqui, recebe aqui, num certo sentido ela tem razão, não é? Porque, de fato, Deus pune já aqui, não é? Mas não somente aqui, aí que está o erro, é a pessoa achar que ela vai pagar só aqui, né? Uma vez meu sogro é muito engraçado, e ele falou isso, né? A gente estava conversando, falou, mas o que faz aqui, a pessoa paga aqui mesmo. Eu falei assim, é o senhor que pensa, além daqui ainda tem lá, né? Então, quer dizer, não é só aqui, né? Aqui também, mas lá, que é a pergunta 29, né? Com a graça de Deus, nós veremos na sequência. Então, Deus vai punir, e são essas as punições, não é? A cegueira do entendimento, coração duro, sentimentos distorcidos, depravados, remorso, né? Medo, pavor, tudo isso são punições. Então, por isso que eu estou dizendo aos irmãos, né? Essas pessoas que vivem por aí atribuladas, vivem desesperadas, medo de perder emprego, medo disso ou daquilo, não consegue viver, pessoa que se entrega a vícios, é punição de Deus por causa do pecado lá de Adão, por causa da queda. Mas será que aquela pessoa está em pecado? Às vezes não ela necessariamente, mas o pecado, a própria condição de queda nos leva a isso. Então, irmãos, não há outra coisa a fazer, no nosso caso, a não ser dispor o nosso coração para o arrependimento, né? Clamar a Deus, Senhor, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, né? Para que nós possamos mesmo fugir destas punições. É possível, com a ajuda da graça de Deus. Cristo é o nosso advogado, né? Ele está lá, à destra de Deus, para nos auxiliar, para nos clamar por nós, né? É o nosso mediador. Então, a nossa oração tem que ser, Pai, perdoa-nos. Se há em nós alguma incredulidade, algum temor, algum desses pecados que, dureza do coração, às vezes eu estou lendo na Tua palavra, mas eu não quero obedecer, né? Eu sei o que é certo, mas eu estou fazendo errado, e aí as coisas vão dando errado, né? É isso, é confessar a Deus os nossos pecados e clamar a sua misericórdia. Meus irmãos, Deus não é homem para mentir. Então, não pense que que Deus vai nos enganar, vai mentir para nós. Se Ele disse uma coisa, se Ele prometeu isso, Ele vai cumprir, não é? Eu me lembrei aqui, por exemplo, agora da questão ligada aos recursos financeiros, né? Questão dízimo, oferta. A Bíblia diz claramente, né? Deus dizendo, olha, provai-me nisto. Sejam fiéis e me provem nisto. E é curioso, porque, eu não sei os irmãos, mas eu já passei por essa experiência, né? Às vezes, quando você, fica com medo ali e deixa de devolver o seu dízimo, aí que as coisas vão dando errado mesmo, né? Você fala assim, não vou dar o dízimo esse mês, não, porque eu tenho que pagar a conta. Aí, quando você vai pagar a conta, o juro foi tão alto que cobriu o preço do... Era melhor você ter dado o dízimo lá, né?
É mesmo, eu estou falando por experiência própria. Né? Eu já fui tomado de temor, já pequei contra o Senhor assim. Né? Eu estou citando um exemplo, mas tem outros vários. Né? Às vezes Deus fala, faça isso, e a gente não faz, achando que Deus vai se esquecer do nosso pecado, né? Vai dar um jeito, e aí nós temos problemas. Né? Deus mostra ali as consequências do nosso erro. Louvado seja o Senhor, porque Ele é um Deus gracioso, que nos perdoa. Né? Então, como diz o profeta Jeremias, colocar a boca no pó, né? Clamar ao Senhor por misericórdia. Senhor, me perdoe, eu errei mesmo, quero acertar a partir de agora. Me ajude, como disse a oração, né? Me ajude na minha falta de fé. Né? Nós temos que orar ao Senhor em relação a isso. Deus nos abençoe, meus irmãos.